Glorificado é o nome do Senhor, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém. Que bom poder viver esse clima de adoração, de louvor ao Senhor e sentir a presença dEle nas nossas vidas, quando nós o adoramos. É muito bom viver isso e aqui, na igreja, reunidos com os irmãos. Amém? Graças a Deus. Gostaria de ler com você em nome de Jesus, Atos dos Apóstolos, o capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 8 ao 11, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Atos, capítulo 1, versículo 8 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao nosso Deus, ao Espírito Santo, que está aqui conosco, que já provou que está aqui. Vamos pedir que Ele fale ao nosso coração, em nome de Jesus, através dessa palavra. Que eu e você sejamos ministrados pela palavra de Deus nessa manhã. Deus, nosso Pai, Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós estamos diante da Tua gloriosa presença, Senhor, e com muita alegria, Pai, nós estamos aqui te adorando, te exaltando, te glorificando, te servindo, Pai querido, porque é muito bom servir ao Senhor, porque é muito bom poder adorar ao Senhor, e glórias a Ti por isso, Senhor. Glorificado seja o Teu nome, por este grande privilégio que o Senhor concede a cada um de nós que aqui estamos, Senhor. Pai, nós queremos nesse momento continuar adorando, mas também ouvindo a Tua palavra e sendo ministrados por Ti e por ela, Senhor. Por isso eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha usar a minha vida, os meus lábios e transmitir aos Teus filhos, Pai, tanto aos que estão aqui presentes, quanto àqueles que não puderam e estão em casa, Senhor Jesus, participando pela internet. Que no nome de Cristo todos sejam abastecidos com a palavra, orientados por ela, porque somente a Tua palavra, inspirada pelo Teu Espírito Santo, só ela pode abastecer o nosso coração, só ela pode alimentar a nossa alma e nos dar condição para prosseguir com esperança, anunciando o grande evento, o mega evento, que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluias. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco para a Tua glória e para o Teu louvor, Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando no coração de cada um dos irmãos. É o desejo do nosso coração, né? Tanto aos que aqui estão, quanto aos que estão em casa, participando pelo YouTube. É uma alegria poder ter cada um de vocês, é uma satisfação poder ter todos vocês participando conosco, ouvindo a palavra, adorando a Deus, através dos louvores. É muito bom isso, é muito maravilhoso, né? Graças a Deus. O Rei voltará. Divulgue. Amém? Muito já ouvimos falar a respeito da volta do Rei Jesus. Muitos de nós já lemos bastante na palavra de Deus a esse respeito, já compreendemos bem esse assunto. Eu acho que todos nós temos certeza de que Jesus vai voltar, amém? Ou alguém tem dúvida disso? Não, né?
Todos nós temos plena certeza de que Jesus vai voltar. Há alguns meses, um pouco antes desse período complicado que nós estamos vivendo ainda da pandemia, um pouco antes dessa pandemia, a gente pregou uma mensagem aqui a respeito da volta de Jesus. E naquela ocasião, nós falamos sobre as expectativas do que concerne a volta de Cristo. E tratamos de algumas questões referentes a isso, né? A maneira como nós devemos esperar a volta de Cristo. E dentre algumas coisas que nós conversamos, foi sobre os sinais, né? E nós ainda não estávamos na pandemia. Eu só queria confirmar para você que a pandemia é mais um sinal de que Jesus está voltando. Amém, irmãos? É mais uma confirmação de que Ele está às portas, né? Então, é fato, é verdade de que Jesus, Ele vai voltar. Mas o que nós queremos, o que nós pretendemos falar hoje, o que nós pretendemos ter aqui hoje, a nossa reflexão, é a respeito da divulgação da volta de Jesus. Que Ele vai voltar, todos nós sabemos, todos nós temos essa certeza e glória a Deus por isso. Mas existe uma questão aqui, é que nós precisamos divulgar esse retorno do Rei, essa volta dele. Nós precisamos contar para as pessoas isso. Haja vista do seguinte, todos nós pretendemos subir aos céus quando Jesus voltar. Amém? Eu quero subir com Ele quando Ele voltar. Todos nós queremos. O fato é, eu não posso querer isso só para mim. Eu não posso ser egoísta ao ponto de querer subir sozinho, ou querer subir só com os meus irmãos que aqui estão, ou que eu já conheço, que eu já convivo. Não, eu preciso querer subir com mais, além desse número que eu já conheço, além desse número que nós já cremos pela fé que já estão salvos em Cristo Jesus, eu preciso querer, eu preciso desejar subir com um número muito maior do que número dos quais eu vou anunciar que Jesus vai voltar para buscar eles também. Amém? Isso precisa ser um desejo meu, um desejo seu, um desejo de todo cristão. A fé cristã, ela tem o seu centro na volta de Cristo. A gente aceita Jesus, a gente se propõe a servir a Jesus pela graça dele, pela misericórdia dele, é claro, mas a gente tem um objetivo com isso, e o objetivo é a volta dele, para a gente subir com ele, para acabar com essa ruína desse mundo, com esse sofrimento desse mundo, e a gente ir para um lugar melhor, para uma vida melhor, que ele prometeu para cada um de nós. Então, a nossa vida cristã se resume nisso, irmãos. Pela fé, nós cremos que ele vai voltar e a gente vai subir com ele. Amém? Senão, não teria sentido a vida cristã. Não teria por que a gente está aqui, não é verdade? Ok. Mas, então, a gente precisa, é papel nosso, é papel da Igreja de Cristo, é missão da Igreja de Cristo, divulgar a volta de Jesus. Divulgar o Evangelho como um todo e, especificamente, a volta de Jesus. Se Jesus vai voltar, e isso é fato, conforme a gente já mencionou aqui, então a gente não pode querer isso apenas para nós. A gente precisa desejar isso para os outros também. Uma coisa que é interessante, né? Existe um ditado popular que diz que notícia ruim anda longe, ou notícia ruim anda bastante. Já ouviu isso? Já ouviu alguém chegar para você e dizer, hoje eu andei igual notícia ruim? Por quê? Porque andou bastante, porque foi longe. Então diz que a notícia ruim, ela soa, ela vai longe. Eu queria propor para você aqui nessa manhã que a gente pode fazer o contrário disso. Que a gente pode, no nome de Jesus, fazer com que a notícia boa, e eu vou além, a melhor de todas as notícias, a gente possa fazer com que ela
ande e ande muito, com que ela ande longe, com que ela chegue ao coração das pessoas, aos ouvidos de muita gente, do máximo de pessoas possível. Nós podemos fazer com que a melhor de todas as notícias, contrariando esse princípio do ditado popular, a gente pode fazer com que a melhor notícia, com a boa notícia, ela chegue no número grande de pessoas. Amém? Vamos combinar isso em nome de Jesus? Vamos fazer com que não só as notícias ruins, mas as notícias boas, e principalmente a notícia da volta de Cristo, que é a notícia, vamos fazer com que ela chegue ao número grande de pessoas aí fora, em nome de Jesus, para a glória dele. Portanto, meus amados irmãos, para compreendermos um pouquinho melhor esse princípio, nós vamos fazer uma análise um pouquinho mais criteriosa do texto de Atos capítulo 1, versículo 8. E eu quero tentar me ater aqui, mais especificamente nesse versículo 8, para a gente conversar um pouquinho mais profundamente sobre ele. E assim, ver algumas verdades que estão contidas nesse texto, algumas verdades concernentes à divulgação da volta de Jesus. Algumas verdades que estão muito presentes aqui no versículo 8 e que tem tudo a ver com o retorno de Cristo. Amém? Então vamos lá. A primeira verdade que eu quero compartilhar com você é a seguinte: na divulgação da segunda vinda de Cristo, temos um parceiro. Você pode glorificar o nome do Senhor? Amém? Na divulgação da volta de Cristo, você tem um parceiro. Você não vai fazer isso sozinho. Você não está com essa responsabilidade, com talvez o peso da responsabilidade, porque é uma tamanha responsabilidade, só para você. Não pense que isso é uma tarefa impossível e você está sozinho para cumpri-la. Não. A palavra de Deus garante que nós temos um parceiro. E este é o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. O versículo 8 diz: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Recebereis poder. A palavra virtude, talvez apareça aí na tua tradução virtude, ou poder, como aparece aqui na minha, ela no grego é dunamis. Poder aqui no grego é dunamis. E o sentido é poder, mas ela tem uma derivação bastante importante, que eu queria meditar com você. É desse termo poder, é desse termo dunamis, que surge o termo moderno, podemos assim dizer, dinamite. É daqui dessa palavra que vem a palavra dinamite. Dinamite que tem o sentido de explosão, de algo que explode e provoca uma grande ruína, uma grande destruição. Obviamente que o sentido dela aqui não é destruição. O sentido dela aqui não é o efeito destruidor em si, mas o sentido dela aqui é força, energia. A ideia da dinamite aqui não tem a ideia de destruição, mas ela, sobretudo, a ideia da magnitude, a ideia da área atingida, ou seja, o efeito que a dinamite proporciona aonde ela acontece. O que ela consegue atingir, a expansão dela, o efeito dela sobre aonde ela chega, sobre aonde ela cai, vamos dizer assim. Então o que Jesus está dizendo aqui para mim, para você, o que a palavra de Deus está dizendo para mim, para você aqui, meu irmão, é que nessa divulgação do Evangelho, nós temos um parceiro, e ele se chama Espírito Santo, e esse parceiro, ele tem um poder extraordinário, glória a Deus, o poder transformador, assim como a dinamite, ele tem um poder transformador no coração do pecador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Assim como a dinamite destrói lá
o Espírito Santo, no coração do pecador, ele o transforma. O efeito de metanoia, conforme já foi dito aqui pelo nosso irmão Jobenilson na escola bíblica. A mudança de mente, a mudança de atitude, a mudança que só Jesus, através desse Espírito Santo, pode promover na vida do ser humano. Uma mudança radical, uma mudança transformadora. A gente viu aqui no texto lido no início do culto, João 16, algo bastante interessante no que se refere a esse poder transformador do Espírito Santo. O versículo 7 a 11, obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Versículo 7 a 11 que foi lido, diz: todavia digo-vos a verdade, e para o vosso benefício, para o vosso benefício que eu vou. E se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí os seguintes versículos vão explicar isso. A gente não vai se ater a isso aqui. Mas só para dizer, é o Espírito Santo que convence o pecador. Você vai pregar a palavra, você vai anunciar a volta de Jesus para as pessoas, você vai falar da morte dele, da ressurreição dele e da volta dele. Mas quem vai convencer o pecador dessa grande verdade é o Espírito Santo. Porque a gente não tem essa competência, irmão, pastor, nós não temos essa competência de convencer as pessoas dessa verdade. Mas o Espírito Santo, ele tem não só competência, mas ele tem poder para entrar no coração das pessoas como uma dinamite e fazer o que for necessário, fazer o reboliço que for necessário no coração das pessoas e transformar a sua vida, transformar suas atitudes, fazer com que não só ela creia na volta de Cristo, mas que ela viva aguardando essa volta de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Muito bem, então é o Espírito Santo que convence o pecador. É Ele, não é papel nosso. É Ele que promove as mudanças na vida do pecador. É Ele que transforma em todos os aspectos. É Ele que age nos comportamentos das pessoas. É Ele que muda os comportamentos das pessoas. É Ele que transforma, por exemplo, um delinquente, um bandido, uma pessoa da pior espécie que nós possamos imaginar. É Ele, meus irmãos, que tem o poder de transformar essa pessoa num servo dEle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É Ele, meus queridos irmãos, que liberta. É Jesus que liberta através desse poder transformador, desse poder convencedor do Espírito Santo. É Ele que tem o poder de libertar o dependente químico, por exemplo, que vive jogado há tanto tempo, há tantos anos, na dependência do vício. É Ele que tem o poder de transformar essa situação de um dependente nessas condições, das piores possíveis. É Ele que tem o poder de transformá-lo em um filho amado dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos tantos exemplos por aí, que poderiam ser citados e colocados aqui, algo que Jesus faz, que o Espírito Santo faz. Amém? Então, Ele convence, Ele tem esse poder de convencer, louvado seja Deus, o pecador do seu pecado. E talvez o ponto mais crítico, o ponto mais difícil no que se refere à pregação do Evangelho, seja exatamente esse: convencer a pessoa de que ele é um pecador. Convencer ele da situação real dele. Pecador miserável, por si só, sem condição nenhuma de sair dessa situação, sem condição nenhuma de ter uma esperança, sem condição nenhuma de reverter o quadro que está sendo vivenciado, sem condição nenhuma de conseguir se libertar sozinho, de sair dali e mudar a sua história. A gente precisa mostrar isso para o pecador, mas só o Espírito Santo pode convencer, porque é a coisa mais difícil, é convencer alguém do pecado.
Atos capítulo 2, versículo 5. Temos uma outra parte interessante aqui. Já no Pentecostes, já o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja primitiva. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo da terra. A gente percebe aqui que além do que nós já mencionamos, além desse poder, dessa capacidade transformadora do Espírito Santo, de convencimento, o Espírito Santo também, ele não tem discriminação no que se refere às pessoas. O texto diz, e é bem claro, que haviam pessoas de todas as nações que há debaixo do céu. Se a gente for mais além, mais na sequência do texto, nós vamos descobrir que tinha pelo menos 17 nações representadas naquela circunstância. E o Espírito Santo falou com todas elas. E o Espírito Santo anunciou o Evangelho, demonstrou o amor dele, o convencimento dele a todas elas. E a grande prova disso é o final do sermão do apóstolo Pedro, que quase 3.000 almas se convertem a Jesus Cristo, se dobram a Jesus, porque foram convencidas pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, o Espírito Santo não tem discriminação, ele não faz discriminação, ele não faz acepção de pessoas. Ele deseja salvar todas as pessoas. De todas as nacionalidades, de todas as cores, de todos os sexos, de todas as línguas, povos, enfim, não importa as condições dessas pessoas, não importa o grau de conhecimento dessas pessoas, não importa absolutamente nada. A verdade é, o Espírito Santo, ele deseja convencer todas as pessoas de que Jesus é o Senhor e Jesus vai voltar. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Ele deseja convencê-los dessa grande verdade. Portanto, meus irmãos e irmãs, você não está sozinho nessa missão. A missão é grande, é extremamente importante, presbítero Naor. É uma missão que cabe a mim, cabe a você, cabe a todos nós. Ela é extremamente grande, mas a gente não vai ter que fazê-la sozinhos. Você tem ao seu dispor a pessoa e o poder do Espírito Santo. Amém? Então, conte com o poder do Espírito Santo e divulgue esse Evangelho. Divulgue a volta de Jesus. Fale sem medo, fale sem receio, fale sem vergonha, fale sem nenhuma preocupação. Fale para as pessoas que Jesus vai voltar, e vai voltar para buscar aqueles que se converteram a Ele, aqueles que se dobraram diante dEle. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Na sequência, nós vamos pensar um pouquinho na segunda verdade, que diz que na divulgação do Evangelho somos testemunhas. Eu e você somos testemunhas no que se refere à divulgação do Evangelho, ao anúncio do Evangelho de Cristo, ao anúncio da volta dele, do Evangelho como um todo. A palavra testemunha, que aparece aqui também nesse texto, está na sequência do versículo 8 que nós estamos analisando. A palavra testemunha aqui é martis, martis do grego, que é mártir, de martírio, é Marte de martírio, e significa estar disposto a anunciar o Evangelho. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito forte. Estar disposto a anunciar o Evangelho a qualquer custo, mesmo que seja necessário morrer pelo Evangelho. Quem dá essa definição para nós é William Barclay. William Barclay diz exatamente isso, que Marte, a palavra Marte que aparece aqui, testemunha nesse texto, é anunciar o Evangelho a qualquer custo, mesmo que isso possa lhe custar a própria vida. Portanto, anunciar o Evangelho trata-se de um nível de comprometimento extremamente alto, irmãos, do qual eu e você precisamos estar inseridos.
Anunciar o Evangelho é um compromisso com Cristo, é um compromisso com a palavra dEle, é um compromisso com a verdade contida na palavra dEle, e que nós precisamos fazer isso a qualquer custo. E é importante dizer que anunciar o Evangelho pode trazer algumas consequências duras para nós, algumas consequências difíceis para nós. Pode significar retaliação, pode significar perseguição, seja ela como for, mas anunciar o Evangelho pode resultar nisso. E aí é importante nós pensarmos que no passado, os nossos irmãos do passado, eles enfrentaram isso. Os nossos irmãos do passado, eles vivenciaram esse Evangelho de forma tão verdadeira, eles assumiram esse compromisso de forma tão verdadeira, mas ao mesmo tempo eles sofreram as consequências de serem testemunhas verdadeiras de Cristo. Sofreram as consequências. Os apóstolos, por exemplo, Estevão, vou citar aqui alguns. Estevão, para que você tenha uma ideia, ele morreu apedrejado. Por quê? Porque defendia essa verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo foi decapitado. Assim foi o fim da vida dele, porque defendeu o Evangelho, porque defendeu essa verdade a qualquer custo. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque assumiu um compromisso com Jesus de defender a palavra dele, de defender o Evangelho dele, de anunciar as verdades contidas nesse Evangelho, dentre elas a primeira vinda de Cristo, depois a morte dele, a ressurreição dele e a segunda vinda de Cristo, que é o que nós estamos falando aqui. Eles se comprometeram a anunciar essas verdades e foram mortos por isso. Para a gente não ficar só nos apóstolos, os primeiros cristãos, ou os cristãos do primeiro século, também sofreram esse tipo de coisa. Se olharmos para a história, você vai ver coisas terríveis, coisas dolorosas realmente que aconteceram com os primeiros cristãos. Mas, acima de tudo, nós vamos perceber uma coisa bastante importante: o amor deles por Jesus e pelo Evangelho. E o compromisso deles com essa verdade, de anunciar o Evangelho a qualquer custo, conforme é o significado dessa palavra testemunha que estamos analisando. Os primeiros cristãos, meus irmãos, eles foram queimados publicamente. Eles foram crucificados, muitos deles, e uma imensidade de parte deles morreram sendo comidos pelos bichos. O famoso Coliseu de Roma, que antes era o lugar de espetáculos ligados a artes esportivas, agora, nesse período, era palco da morte, era espetáculo para os imperadores da morte dos cristãos. Eram soltos leões, touros, e os cristãos que não negavam a Cristo, os cristãos que não renunciavam a Cristo, os cristãos que não abriam mão de pregar o verdadeiro Evangelho, que não abriam mão de ser testemunha de Jesus, que não abriam mão de pregar a verdade de Cristo, esses cristãos eram jogados nessa arena e os bichos os comiam. Aos poucos, eles iam sendo estraçalhados pelos leões, pelos touros e outros animais ferozes. Este é o sentido da palavra testemunha, meu irmão e minha irmã, que aparece aqui nesse texto. Testemunhar é estar comprometido. Mas essa palavra tem a ver também, presbítero Edson, que é da área, tem muito a ver com as questões jurídicas, com alguém se comparecer diante de um magistrado. E quando ele se comparece diante de um magistrado, o propósito é falar a verdade e nada além da verdade.
Testemunhar a respeito de Cristo é isso, igreja. Falar a verdade. Ser testemunha da grande verdade que nós temos e conhecemos muito bem, de que Jesus é o Senhor da nossa vida, morto na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, mas ressuscitado ao terceiro dia e está vivo à direita do Pai, louvado seja o nome do Senhor. E o que é melhor, a melhor de todas as notícias, é testemunhar que Ele vai voltar para buscar aqueles que Ele escolheu, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A gente precisa falar isso para as pessoas, a gente precisa dizer isso para o mundo. É uma verdade que precisa dizer a qualquer custo, porque é uma verdade extremamente maravilhosa, irmãos. É a verdade que vai garantir nada mais, nada menos que o resto da vida da humanidade. A vida eterna. Amém? E quem garante a vida eterna é Jesus Cristo. Somente Jesus garante a vida eterna. E a gente precisa dizer isso para as pessoas, porque elas estão perdidas aí fora. Muitas delas não têm noção dessa verdade que eu e você conhecemos. Muitas delas estão vivendo como se nada acontecesse, como se tivesse tudo certo. Mas a gente sabe que Jesus vai voltar daqui a pouco, e Ele vai voltar para buscar os seus escolhidos. E se essas pessoas que estão lá, e essas pessoas são os nossos amigos, são os nossos vizinhos, são os nossos companheiros de sala de faculdade, são os nossos companheiros do comércio, as pessoas com quem nós negociamos, as pessoas com quem nós trocamos palavras no nosso dia a dia, são as pessoas que estão próximas de nós, e às vezes nós passamos por elas, às vezes a vida passa por elas, e a gente sequer fala para elas que nós somos cristãos, que a gente acredita nessa verdade. E a gente tem a verdade, irmãos. A gente tem a verdade das verdades. A gente precisa divulgar isso. Jesus vai voltar. E você precisa dizer, meu amigo, Jesus vai voltar. E se você não aceitá-lo, se você não se dobrar diante dele, se você não reconhecer ele como Salvador da sua vida, você vai ficar no dia da volta dele. Você não vai subir com ele, porque isso a palavra de Deus nos garante. É hora da gente pensar no Evangelho, da gente pensar em nós como testemunhas desse Evangelho. Testemunha é aquela pessoa que se compromete com uma verdade. Nós precisamos estar comprometidos com a verdade da volta de Cristo, meus amados irmãos. Muitas pessoas precisam conhecer essa verdade. O apóstolo Paulo, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, na verdade, é considerado teologicamente o maior evangelista, ele só pede para Jesus. O maior evangelista de todos os tempos, Paulo, ele demonstra o seu nível de comprometimento quando ele escreve a carta aos Romanos, o capítulo 1, versículo 16, quando ele diz, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Paulo diz, eu não me envergonho desse evangelho. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo, eu estou comprometido com esse evangelho. Ele está dizendo, eu vou pregar esse evangelho aonde eu for, custa o que custar. Para mim não tem problema. Se eu tiver que morrer por isso, eu vou morrer, como de fato morreu. Mas ele diz, eu vou levar essa verdade até o fim. Eu vou falar de Jesus até o fim. Que nível de comprometimento maravilhoso, meus irmãos, e que deve ser o meu e o seu diante desse Deus maravilhoso que nós servimos. Amém? Então seja testemunha e anuncie o Evangelho. Seja testemunha e fale do amor de Jesus às pessoas, mas fale da volta dele, fale que ele vai voltar para buscar os seus escolhidos. A terceira e última parte da nossa reflexão, terceira verdade, a divulgação do Evangelho deve ser simultânea.
Há algo aqui que precisa ser compreendido por, talvez, muitos cristãos. O Evangelho precisa ser pregado em todo lugar, o tempo todo, em todos os momentos, em todo lugar e ao mesmo tempo. E essa responsabilidade, conforme já mencionamos, ela é nossa, ela é minha, ela é sua, ela é da Igreja de Cristo instituída aqui na terra. O texto diz, a parte final do versículo 8, diz: tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Evangelho tem que ser pregado para todas as pessoas, para todos os públicos, para todos os países, mas também para todos os estados, para todas as cidades, para todos os bairros, para todas as ruas, para todas as casas. Amém? Se a gente olhar para o texto, talvez uma explicação simples aqui, seria: Jerusalém representa a cidade, Judéia representa o estado, Samaria representa o país e confins da terra, o mundo todo. Se a gente quiser, a gente pode fazer outros desdobramentos, conforme eu já mencionei. A gente pode dizer bairros, ruas e casas. O Evangelho tem que ser pregado por todos nós. Então, o compromisso da igreja no que se refere à divulgação do Evangelho é com o mundo todo e ao mesmo tempo. Nós não podemos pensar apenas em nós. Tá certo, pastor, eu não penso apenas em mim. Agora eu vou pregar o Evangelho para a minha vizinhança, eu vou pregar o Evangelho para os meus companheiros de faculdade, eu vou pregar o Evangelho num bairro que eu moro. Ok, tudo bem, mas e o restante do mundo? E o restante das pessoas? Pastor, mas como é que eu posso pregar o Evangelho para o mundo, para o restante das pessoas, se eu sou só um, eu não consigo fazer isso? De fato, existe um entendimento, eu diria até antigo, pastor Moisés, no mundo cristão, de formas, de que existem 3 formas, pelo menos, da gente pregar o Evangelho. E esse entendimento diz que indo, primeiro lugar, indo e levando o Evangelho, eu diria, de forma pessoal a essas pessoas, ou através de outros meios também. Então, primeiro é indo, depois orando e, terceiro lugar, contribuindo. Se a gente pensar nessas 3 formas, nessas 3 maneiras de pregar o Evangelho, nós vamos compreender que se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue atingir o mundo todo na pregação do Evangelho. Você não tem como sair da sua casa agora, por exemplo, sair daqui agora e ir lá em São Paulo pregar o Evangelho na periferia, por exemplo, da cidade de São Paulo. Você não tem. Mas você pode orar para quem está fazendo esse trabalho lá. Você pode interceder pelas vidas que estão morrendo lá sem Jesus. Você pode clamar a esse Espírito Santo que tem poder transformador para que ele de fato transforme essas pessoas lá. Amém? Isso você pode fazer. Você não pode ir, você não pode talvez de outras maneiras ou pessoal, mas você pode também contribuir através das ofertas, através dos nossos dízimos. Nós estamos, de certa forma, contribuindo, nós estamos, de certa forma, fazendo algo para que o Evangelho chegue ao mundo, às pessoas. Quando você contribui, por exemplo, com a oferta da escola bíblica aqui na igreja, que é destinada somente para a missão, para a pregação do Evangelho, você está contribuindo, por exemplo, com as pessoas lá no Chile, lá na Argentina, lá nos Estados Unidos, lá em Moçambique, enfim, no mundo todo, onde nós temos missionários disponíveis para a pregação do Evangelho, você, de alguma maneira, está indo lá pregar o Evangelho para essas pessoas, porque você está contribuindo com isso. Agora, o que nós não podemos, meus amados irmãos, é fazer como algumas pessoas fazem. Ah, pastor, então tudo bem, eu vou contribuir, eu vou dizimar, eu vou dar uma boa oferta todo sábado na escola bíblica, aí eu vou para casa, vou cruzar os braços e vou deixar o povo pregar, porque eu já estou mantendo eles para pregar, eu já estou mantendo a igreja para pregar. Está certo esse comportamento? Está certa essa atitude? Em hipótese alguma. Eu preciso fazer a minha parte de várias maneiras, de várias formas, da maneira que eu puder, da maneira que eu conseguir
eu preciso me esforçar o máximo, porque eu tenho, acima de tudo, um comprometimento com Jesus Cristo, com o Senhor do Evangelho. Eu sou comprometido com Ele a partir do momento que eu aceito Jesus como Salvador da minha vida. Eu me comprometo não só a servi-lo, a vir à igreja, a obedecer os mandamentos dEle, mas também a obedecer esse mandamento de ir ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, porque esse é o mandamento de Cristo também, para todos nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É papel da igreja, é responsabilidade da igreja, portanto, anunciar o Evangelho de todas as formas, de todas as maneiras possíveis, para que o maior número possível de pessoas venha conhecer Jesus e venha saber que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Para a gente concluir a nossa reflexão, a volta de Cristo é algo mais que certo para todos nós. Amém? Conforme já falamos, a gente não tem dúvida de que Ele vai voltar. O evento mais aguardado de todo o mundo e de todos os tempos é a volta de Jesus. Ele vai acontecer. O Rei vai voltar. Jesus vai vir. No momento estrondoso, no momento que vai chamar a atenção de todos os habitantes da terra, não vai passar despercebido por ninguém. Todas as pessoas vão observar, todas as pessoas vão contemplar Jesus vindo, como diz o apóstolo Paulo, nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as pessoas verão isso. Portanto, Ele vai voltar, e ninguém pode mudar essa realidade. Ainda que as pessoas deixem de acreditar nessa verdade, Ele vai voltar mesmo assim. Ele vai voltar. Essa é a verdade. A pergunta que eu te faço nessa manhã, meu irmão, meu ouvinte da palavra de Deus, a pergunta que eu te faço é a seguinte: você tem divulgado isso? Você tem divulgado essa volta de Jesus? Que Ele vai voltar é fato, está tranquilo para a gente. Mas a gente tem divulgado essa volta dEle? A gente tem comunicado às pessoas, a gente tem falado com as pessoas que Jesus vai voltar? E Ele pretende levar elas, além da gente? Você tem falado que Ele ama de fato as pessoas, ao ponto de perdoar os pecados delas, seja qual for o pecado? Você tem falado que esse Jesus deseja realmente, através do poder transformador do Espírito Santo, que Ele deseja transformar as pessoas? Você sabia que tem muita gente que não acredita mais no perdão de Deus? Não sei se você sabe disso, mas tem muita gente que não acredita no perdão de Deus. Certa vez eu fui convidado para ministrar um estudo bíblico em uma casa de recuperação, um centro de recuperação de dependentes químicos. E o assunto que me pediram para falar foi exatamente esse: perdão de Deus. A pessoa que me convidou disse: pastor, uma grande parte dessas pessoas que estão aqui dentro não acreditam mais que Jesus perdoa eles. Não acreditam. E acreditar no perdão de Deus é o ponto principal para o início da fé cristã. Eu preciso crer, eu preciso acreditar que o amor de Deus é tão grande, ao ponto dele apagar os meus pecados e de me proporcionar uma nova chance, uma nova oportunidade para reiniciar uma vida ou para iniciar uma vida nova com Ele. Eu preciso acreditar que Jesus perdoa. E você acredita, eu sei disso. Mas tem muita gente lá fora que não, irmãos. E eu preciso dizer para essas pessoas, eu preciso provar para essas pessoas biblicamente e com a ajuda do Espírito Santo que convence, eu preciso dizer que para essas pessoas, que Jesus perdoa o pecado delas. E que Ele está disposto a perdoar o pecado delas. E que Ele está disposto a levá-las para o céu no dia da volta dEle. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus vai cobrar isso de nós, irmãos, na volta dEle. Eu preciso dizer isso para você. Ele vai cobrar essa divulgação. Jesus vai perguntar no dia da volta dEle: cadê as almas que vocês ganharam para o meu reino? Aonde estão as almas que vocês ganharam para o meu reino?
Aonde estão as vidas que vocês pregaram o evangelho para elas? E elas se converteram e estão prontas para subir. É duro isso, irmãos. É muito sério isso. Mas é verdade, Jesus vai cobrar isso de mim. E eu vou precisar responder isso para Ele de alguma maneira naquele dia. As desculpas não vão funcionar. Senhor, mas eu não tive tempo. A vida toda você não teve tempo. Senhor, mas teve uma tal de uma pandemia. E essa pandemia deixou a gente, todo mundo preso em casa, e a gente não podia fazer mais nada. Até na pandemia Ele não vai perdoar. Porque você pode pregar o evangelho mesmo na pandemia, né, pastor? A gente está falando de Cristo aqui, olha, tem muita gente ouvindo a gente agora, através da internet. Tem muita gente tendo acesso a essa palavra agora através da internet. E você pode, de alguma maneira, fazer com que o evangelho chegue às pessoas através desse auxílio tão maravilhoso que nós temos, que é a internet. Não vai ter desculpa, irmãos, naquele dia. A gente vai precisar responder essa pergunta para Jesus. Cadê as almas que tu ganhaste para o meu reino? É preciso estar convencido de uma coisa: sem o Espírito Santo, não faremos esse trabalho. Sem o Espírito Santo, sem a ajuda dele, não conseguiremos pregar esse evangelho e dizer às pessoas que Jesus vai voltar para buscá-las. Sem o Espírito Santo, sem condições, não conseguiremos. Mas é bom a gente saber, é confortável a gente saber que nós temos a ajuda do Espírito Santo. E com essa ajuda do Espírito Santo, irmãos, Ele garante que vai usar cada um de nós nessa obra. Ele garante que você pode ir pregar o evangelho, você pode ir, o que você precisa é ter coragem, o que você precisa é estar comprometido como testemunha dele, mas creia que Ele vai contigo. E Ele vai te usar nas palavras que precisam ser ditas. Ele vai te usar no comportamento com as pessoas, no tratamento com as pessoas, na maneira como você vai conversar com as pessoas. Fique tranquilo. O que você precisa é estar disposto e ir. Estar comprometido e ir fazer esse trabalho tão maravilhoso da divulgação do Evangelho e da volta de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É vontade dele que o reino dele progrida. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que ele só volta, Jesus só vai voltar quando esse evangelho do reino for pregado em testemunho a todas as gentes. Ele só vem quando for pregado. Então, vamos pregar esse evangelho. Vamos falar dele, em nome de Jesus, aleluia, às pessoas. Vamos buscar esse poder do Espírito Santo, igreja. Vamos buscar essa virtude do Espírito Santo. Vamos buscar essa condição, esse poder de dinamite que Ele vai proporcionar a cada um de nós. E quando você abrir a tua boca, algo estrondoso vai sair e vai convencer as pessoas do seu pecado e vai modificar o coração das pessoas, as intenções das pessoas, e elas vão se dobrar diante de Cristo. Assim como eu preciso lembrar você, como acontecia no primeiro século, no momento em que as pessoas eram jogadas na arena. Tem um outro fato que não pode ser esquecido por cada um de nós, é que quanto mais cristãos eram mortos, mais pessoas se convertiam ao Evangelho, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, porque as pessoas não se dobravam diante das perseguições, e o Espírito Santo estava trabalhando no coração das pessoas, mesmo naquele momento de perseguição. O Espírito Santo continua trabalhando, irmãos, no coração das pessoas. Ele continua fazendo a obra no coração das pessoas. Ele continua transformando as pessoas, aleluias. E nós precisamos estar comprometidos com esse Evangelho e ir e pregar e dizer às pessoas que Jesus vai voltar. Amém? Você quer ganhar almas para Jesus? Então se comprometa e vá fazer esse trabalho para a glória de Deus. Amém? Vamos orar agora em nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor.
Vamos pedir a misericórdia de Deus, irmãos. Vamos pedir que Ele nos ajude a fazer essa obra. Que Ele tire toda a vergonha, que Ele tire todo o medo, que Ele tire toda a ausência de coragem da nossa parte. E que o nosso nível de comprometimento com Ele, com esse Evangelho verdadeiro e poderoso, esteja cada vez mais alto em nome de Jesus. E que a semelhança dos primeiros cristãos, nós possamos sair e pregar o Evangelho aonde quer que seja. E dizer com amor às pessoas que Jesus as ama, que Ele está pronto para perdoá-las e Ele quer levá-las para o céu quando Ele voltar. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Pai. Um momento em que nós falamos da Tua palavra, Jesus, em que o Senhor falou conosco, através desse texto, através dessa reflexão, Pai. Em que o Senhor fala ao nosso coração, que nós precisamos divulgar a Tua volta, que nós precisamos divulgar o Teu Evangelho, que nós precisamos dizer para o mundo aí fora, para as pessoas, Pai querido, a partir das portas dessa igreja, nós precisamos dizer que Jesus vai voltar, e Ele pretende levar essas pessoas para o céu com Ele, aleluia. Precisamos dizer que o que o Senhor Jesus preparou para as pessoas não é esse mundo ruim que nós vivemos, não é esse mundo de dores, esse mundo de agonia, esse mundo de tristeza, de angústia que nós vivemos, mas precisamos dizer para as pessoas que Jesus preparou um mundo diferente, um mundo melhor, que Jesus preparou o paraíso para que todos possam viver lá na presença do Senhor para sempre e eternamente, como diz a Tua palavra, aleluia. Senhor, oh Pai querido, mas às vezes nos falta coragem para pregar essa palavra, às vezes nos falta, Senhor, ousadia para anunciar esse Evangelho, mas às vezes, Senhor Jesus, nos falta, Senhor Jesus, condições humanas da nossa parte, por causa das nossas fraquezas humanas, às vezes nós deixamos de anunciar esse Evangelho, às vezes falta comprometimento em nós, Senhor. Às vezes falta fé, falta nós acreditarmos que o Espírito Santo foi enviado e que Ele está entre nós e que o papel dele está sendo cumprido na vida das pessoas, de convencer os pecadores do pecado, de convencer os pecadores do juízo e da justiça. O Espírito Santo está disponível e Ele está fazendo essa obra na vida das pessoas. Ele continua convencendo as pessoas. Nós precisamos crer nisso, Senhor. Ajude a gente a crer nisso. Ajude a gente a enxergar a magnitude do Seu Evangelho, a grandeza desse Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Ajude a gente a entender, Pai, que o poder do Espírito Santo não está limitado como o nosso. O poder do Espírito Santo não está limitado a absolutamente nada, porque Ele é Deus. E assim como o poder de uma explosão, Ele tem poder para fazer coisas extraordinárias na vida das pessoas. Ajude a gente a crer nessa verdade, Senhor. Ajude a gente a ser comprometido com a verdade da qual nós cremos e professamos, Pai. Ajude a gente a defender essa verdade, Senhor, a qualquer custo, como os cristãos do passado fizeram. Que estejamos comprometidos ao ponto, Pai querido, ao ponto de morrer pelo Evangelho. Ao ponto, Pai querido, mesmo sendo ameaçados, mesmo sendo perseguidos, mas a gente se manter firme na verdade, Pai, a verdade da qual nós conhecemos. Bendito seja o Teu nome, seja conosco, nos dê a Tua bênção, e aqueles que estão nos ouvindo agora, e talvez alguns, Pai querido, ainda não conhecem esse Evangelho, toque no coração dessa pessoa, e faça com que ele o conheça, e ele o aceite como Senhor e Salvador da sua vida, e o sirva para sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Que você tenha um sábado maravilhoso, abençoado na presença do Senhor. É o desejo do nosso coração. Amém? Pastor, teria uma palavra? Teria alguma palavra? Depois? Sim ou não? Ah, sim.
O pastor está pedindo para nós lembrarmos que hoje à noite, 19h30, pastor, às 19h30, na IAP Pedra 90, nós teremos a ordenação do diácono Luiz, né? E de mais uma irmã lá também, que será ordenada. Então, toda a igreja, os irmãos já receberam a informação no grupo, a gente está apenas lembrando, toda a igreja está convidada para participar desse momento de festa espiritual da Igreja de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos despedir com a bênção, incline a sua cabeça, feche seus olhos, despediremos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e convosco permaneçam para sempre. Amém. Glória a Deus.